Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar. Alimento Diário, série Cristo, o Centro Conector da Obra de Deus. Título do volume 1, Cristo, o Centro da Obra de Deus. Autor, Pedro Dong. Título da semana 4, Ação de Graças e Oração do Apóstolo. Segunda-feira, ler com oração Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, a estrutura da vida cristã. A fé, ação de graças e oração do apóstolo é o título da mensagem desta semana, que nos revelará a necessidade de cultivar a fé, a esperança e o amor em nosso viver cotidiano. Perceberemos a importância de imergir na palavra profética, a fim de nos encher do Espírito e das riquezas divinas mediante a fé. Compreenderemos também como nos tornar vasos comunicantes com Deus, cheios de seus atributos e de sua essência, que é amor. Aos Colossenses, o apóstolo Paulo menciona que em suas orações sempre dava graças a Deus por eles, mesmo sem conhecê-los face a face. Essa igreja foi levantada por Epáfras, um cooperador de Paulo, aperfeiçoado por ele na escola de Tirano, em Éfeso. Além da igreja em Colossos, Epáfras levantou a igreja em Laodiceia e em Hierápolis. Indiretamente, foi Paulo quem gerou a igreja em Colossos por intermédio de Epáfras, e por isso preocupava-se com os colossenses e com as demais igrejas. O apóstolo agradecia a Deus pelos colossenses porque eles cultivavam os 3 principais itens que compõem a estrutura de nossa vida cristã: a fé, o amor e a esperança. A fé é a porta pela qual entramos no plano espiritual, na dimensão de Deus, e por ela temos acesso a Deus e a todas as suas riquezas. Tudo que Deus é e tem nós recebemos pela fé. E como a fé surgiu nos Colossenses? A fé surgiu neles por ouvirem a palavra. Alguém precisa pregar e falar a palavra. Basta ouvi-la e ela poderá produzir a fé naqueles que creem. Precisamos da palavra como veículo que traz o próprio Deus ao homem. Ao ouvirmos a palavra, é necessário abrir nosso coração para crer. Isso é exercitar a fé. Quando exercitamos a fé ao ouvir a palavra, essa fé nos concede acesso a tudo o que Deus é e tem. Por isso devemos pregar a palavra às pessoas, pois ouvindo-a, elas receberão a fé. A partir de 2017, o Senhor nos tem conduzido às ruas para levar a palavra às pessoas. Desde então, a obra em nosso meio vem ganhando um volume maior do que imaginávamos. Embora sejamos um pequenino rebanho, com poucos trabalhadores, Deus nos tem abençoado e multiplicado o trabalho que nossos colportores e irmãos das igrejas têm feito nas ruas. A pergunta, posso orar por você? Tem sido feita nas ruas. E quando é ouvida, pode produzir a fé em quem recebe a oração. Isso é muito importante. Por isso precisamos levar a fé às pessoas. Jesus não veio à Terra para fundar uma grande instituição religiosa. Se alguns acham que esse era seu objetivo, então ele fracassou, pois ao partir do mundo restaram apenas 120 galileus em Jerusalém. Um resultado pífio aos olhos de quem pretende montar uma grande organização religiosa. Contudo, o objetivo do Senhor era outro. Ele queria produzir a fé que, graças a Deus, se espalhou por todo o mundo. Apesar disso, o Evangelho do Reino é pouco pregado, ou seja, o Evangelho que leva as pessoas a serem encabeçadas por Cristo e coloca a vida delas em ordem. Temos, portanto, a obrigação de pregar o Evangelho do Reino. Quando esteve na terra, o Senhor Jesus pregou o Evangelho do Reino. Ele percorria cidades e povoados anunciando o Evangelho do Reino. Jesus se aproximava das multidões porque as via como ovelhas aflitas e exaustas que não têm pastor.
Por isso ele andava por toda parte, curando as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades. Mateus 9, 35 e 36. A situação hoje não é diferente, e é até pior, pois encontramos nas ruas pessoas desesperadas pedindo socorro. Elas estão sendo castigadas por este mundo e por seu príncipe, que é Satanás. Estão escravizadas pelos pecados e pelo império das trevas. Precisamos sair às ruas e perceber o desespero das pessoas para despertar em nós o mesmo sentimento de compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo, o esplâncno de Cristo, presente nas entranhas dos sentimentos mais profundos. É esse sentimento que precisa brotar em nós para nos fazer amar as pessoas e nos importar com seu desespero. O livro de Hebreus revela que a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A palavra certeza aqui é upóstasis em grego. Essa mesma palavra, em outro versículo, de Hebreus capítulo 1, versículo 3, significa também substância, indicando que o Filho é a substância de Deus, sua natureza. Assim concluímos que a fé é a substantificação das coisas que se esperam, que se aguardam. Em outras palavras, a fé nos dá acesso ao próprio ser de Deus. É simples assim. Pela fé temos acesso à substância de Deus, às coisas da dimensão de Deus no plano espiritual. Quando você ouve uma palavra e nela crê, ela faz você acessar as coisas de Deus e o próprio Deus. Veja como é importante a palavra que ouvimos e pregamos. Se cremos na palavra de Deus, ela gera a fé dentro de nós e, por meio da fé, conseguimos ter acesso a toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Apesar de vivermos na terra, utilizando coisas visíveis e palpáveis, também temos acesso às coisas celestiais. Nunca imaginamos que isso fosse possível, até que um dia alguém nos pregou o Evangelho e nós cremos. Graças a Deus! Foi nesse momento que recebemos a fé. Portanto, valorizemos essa fé, pois ela nos dá acesso às coisas do céu, às quais o homem comum não tem acesso. Lembre-se de que a fé vem pela palavra. Por isso, sempre precisamos ouvir a palavra e crer nela para ter mais fé. Pergunta de hoje: o que é a fé e como podemos obtê-la? Leitura de apoio: O maravilhoso convite de Deus ao homem, capítulo 2, de Pedro Dong. Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.